Que festa maravilhosa, não é? Pensarmos aí no arrebatamento da igreja e todos os acontecimentos subsequentes envolvendo Cristo e sua preciosa igreja. Mas, enquanto a igreja festeja com Cristo por 7 anos lá no céu, aqui na terra o mundo estará de ponta cabeça, não é? Estará passando por um período terrível, o qual a Bíblia chama de grande tribulação, a angústia de Jacó. Então nós vamos analisar acerca deste tema. É um tema bastante sofrido, não é? Principalmente para quem ficar aqui. Mas nós vamos fazer esta análise, uma análise ligeira. É um capítulo mais extenso, como você já percebeu aí na apostila. E para nos mantermos aqui focados e considerando a brevidade da nossa aula, vamos então seguir os slides. Eu vou ler com vocês e vamos trabalhando juntos, ok? Então vamos lá, algumas considerações acerca da grande tribulação. Primeiro, devemos analisar aqui os aspectos da grande tribulação. E vamos notar por Apocalipse 3:10 que a grande tribulação terá uma abrangência global. Será então um sofrimento para o mundo inteiro. De acordo com Daniel 12:1, será um tempo de pavorosa angústia sem precedentes na história da humanidade. Jeremias 30:5-7, será um tempo de terrível sofrimento para o povo judeu. 1 Tessalonicenses 5:1-11 e Apocalipse 6:16-17, nesse tempo Deus derramará a sua ira e juízo sobre a iniquidade deste mundo. O cálice está enchendo. Em Daniel 9:27 e Apocalipse 13:12, nesse tempo o governo do mundo será delegado ao anticristo. E quando nós analisamos esta matéria, vem uma questão bem interessante aí. Quando se dará? Né? A questão em relação ao tempo. Quando ocorrerá a grande tribulação? Bem, este tratado, esta análise, está considerando aqui como correto o período, né, como sendo pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação, ok? Mas, contudo, existem outras duas linhas de interpretação que merecem também a nossa atenção, e eu sugiro que você amplie a sua análise tanto do entendimento pré-tribulacionista quanto dos dois seguintes, que são mid-tribulacionismo, entende que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, entende que este encontro da igreja com Cristo será após a grande tribulação. Mas a nossa análise estará, portanto, dentro desta perspectiva pré-tribulacionista. Amplie os demais pontos de discussão. Bem, uma figura interessante aqui, logo no início da grande tribulação, é o anticristo. E o anticristo será uma personificação de Satanás, porém apresentando-se como se fosse Deus, né? Isso é visto em Daniel 11:36. Ele, utilizando-se de faculdades sobrenaturais, manifestará absoluto domínio na oratória, na sabedoria, intelectualidade, estratégia, liderança, carisma, popularidade, e com uma personalidade incrível, irresistível, conquistará a admiração de todos os moradores da terra, de grandes e de pequenos. E diante de tal conquista, o anticristo exercerá sobrenatural liderança nas relações políticas, econômicas e religiosas. Então, a Bíblia ainda dá várias descrições para ele, mas estas referências aqui na tela e aí na sua apostila lhe dará uma base bem ampla, né, para o entendimento destas funções do anticristo.
A Bíblia ainda vai apresentá-lo da seguinte forma: como sendo o iníquo, o ímpio, a besta, o homem do pecado. E aqui estão as referências para você aprofundar o seu entendimento. Também o filho da perdição, o príncipe que há de vir, e o chifre pequeno. Tá? Analise todas estas referências para que você tenha uma compreensão mais ampla e mais aprofundada da matéria. Agora, se o anticristo tem a proposta de imitar a Cristo, ele procurará de alguma forma parecer aí com o divino, visto que o anticristo é uma personificação de Satanás, disfarçada de Deus. Ele tentará imitar a Deus em sua Santíssima Trindade. E esta bizarra trindade terá os seguintes componentes: o dragão, que imitará que será o próprio diabo, né? Em Apocalipse 13, 1 a 3, temos este entendimento, e este tentará imitar a Deus, imitar o Eterno. O anticristo, que aparece como sendo a besta que surgiu do mar, em Isaías 17, 12, 13, Apocalipse 17, 15, ele imitará o Cristo. E, por último, o falso profeta, que surge da terra, em Apocalipse 13, 1, e será uma imitação do Espírito Santo. É até difícil entender, não é? Como Satanás tentando imitar Deus, alguém tão terrível, tão das trevas, tentando imitar a divina Trindade. Mas é uma imitação, é um período de império das trevas. E essa referência do anticristo surgir do mar e o falso profeta surgir da terra, terra, mar aqui são referências às nações, né? Então poderíamos pensar provavelmente surgindo aí do seio da Organização das Nações Unidas, né? Da ONU, alguma coisa nesse sentido, não literalmente da terra e literalmente do mar, mas das nações. Pois bem, agora, se o anticristo é Satanás, né? O capeta tentando imitar Jesus, por que as pessoas acreditarão? Por que as pessoas darão crédito ao anticristo? A resposta para isto está em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Leiamos e o texto por si só já nos trará esta resposta. Diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não creram ou porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está a resposta. Por que as pessoas crerão no anticristo? Porque desprezaram a verdade de Deus. Interessante isso. Agora, falando do juízo da grande tribulação, nós podemos fazer ou apresentar as seguintes especificações deste período. Em Apocalipse capítulo 5, Deus dá a João a visão de um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus Pai. Cristo fora o único ser digno de tomar o livro e abri-lo e desatar seus selos. Neste livro estão gravados os juízos que Deus trará a este mundo degenerado e rebelde a seus desígnios. No capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, esta dá início aos mais terríveis juízos da grande tribulação, que são as taças da ira divina, anunciadas no capítulo 15 e executadas a partir do capítulo 16. Portanto, podemos concluir que estas 3 sessões dos juízos que estão selados, selos, trombetas e taças, serão subsequentes,
pois do último selo saem as 7 trombetas, da última trombeta saem as 7 taças. Pois bem, na primeira sessão nós temos então os 7 selos. Ao ser aberto o primeiro selo, entra em cena aí a figura de um cavalo branco, né? E o que vem sentado sobre ele vem vencendo e para vencer. Esta é uma referência ao anticristo, esse personagem que acabamos de discutir. Ele entra em cena, vem trajando branco, cavalo branco, e o branco aqui é um símbolo de paz. Cavalo é no tempo bíblico um instrumento de guerra, de conquista, de poder, né? Então, por isso que um cavalo, mas esse cavalo não é literal. O que é literal aqui é a representação dele, né? Um cavalo que vem, ou seja, alguém que vem vencendo e para vencer, e vem propondo aí um período de paz. Esse propor o período de paz, essa figura que representa este cavalo é literal. Então, o cavalo é algo simbólico que descreve algo literal. Então, o significado, né, deste cavalo branco com seu cavaleiro dá início, então, à abertura aí, ou traz evidências, né, ao início do trabalho do anticristo. Agora, alguns leitores mais superficiais têm confundido este cavalo, ou este cavaleiro, né, como sendo aí Jesus, que também aparece em cavalo branco no Apocalipse. E por isso nós apresentamos aqui esse quadro que vai fazer um comparativo e nos dá condição de vermos que o cavaleiro do capítulo 6 não é Jesus, Jesus está no capítulo 19. Então veja, esse do capítulo 6 é uma referência ao anticristo, que é visto na terra, tem um arco na mão, é visto sozinho, é anônimo e aparece no início da grande tribulação. Aqui nesse capítulo, ou nesta referência, um só cavaleiro. Jesus, que está no capítulo 19, ele vem acompanhado de muitos cavaleiros, ele é visto no céu, tem muitos diademas, acompanhado de um exército, tem 4 nomes e aparece no final da grande tribulação. Então são figuras bem diferentes, ok? Esse primeiro então é esta referência ao anticristo, que virá com uma falsa paz, né, fazendo-se passar pelo Messias. Mas esta paz não vai demorar muito. Logo a máscara, né, cairá e a farsa será percebida. Porque ao abrir o segundo selo, vem aqui um cavalo vermelho, né, no capítulo 6 e versículo 4 do Apocalipse. E esse cavalo e seu cavaleiro representa as guerras e mortes violentas que Deus permitirá quando trouxer seu juízo ao mundo. Isso pode ser visto em Zacarias 1:8, 6:2. E devemos considerar que a violência que hoje avassala o mundo é incomparável com o advento daqueles dias. Então veja, um cavalo vermelho não é literal, mas o que ele representa sim é literal. E o que ele representa? Ele representa as guerras, e essas guerras são literais, não é? Então, depois de um mundo em crise, o anticristo procura tapear por ali, apresentando uma proposta diferente, mas logo esta paz falsificada, ela é desmascarada e as guerras e a violência jamais vista se alastrará sobre a face da terra. No terceiro selo, aparece então um cavalo preto, e este cavalo e seu cavaleiro representa uma escalada de grande fome que há de vir sobre todo o mundo. Aí está a referência de Jeremias 4, 26 e 28, Lamentações 4, 8, 9, 5, 10. Haja vista que hoje a fome tem matado milhões de pessoas, mas nada pode se comparar com o advento deste cavalo. E aqui você pode até imaginar o seguinte: hoje qualquer dificuldadezinha de crise, logo o mundo é afetado em todas as áreas, não é? Então imagine o mundo todo sendo afetado pelos juízos de Deus, a fome, né? Depois de guerras,
a fome vem como uma consequência, né, de todos os desastres anteriormente apresentados. Mas no quarto selo surge então um cavalo amarelo, e este, que se chama morte, representa uma terrível escalada de guerras, fomes, pragas, enfermidades, mortes, enfim. A tática será matar o corpo e introduzir o espírito no inferno, pois o Hades o seguia. Lembra do Hades visto lá no primeiro capítulo da nossa matéria? Pois bem, o Hades o seguia, ou seja, uma estratégia de matar e já carregar para o inferno o que já pertencerá ao capeta. Terrível. O quinto selo. No quinto selo, o vidente João, ele contempla as almas debaixo do altar de Deus. E estes são os que, apesar de estarem no juízo, tiveram a salvação através do martírio por não negarem o soberano nome de Jesus. Voltando de novo ao capítulo 1, no estado intermediário, ali nós explicamos que depois da morte de Cristo, os santos que ali estavam foram levados para o terceiro céu, né, estando abaixo do altar ou do trono de Deus. E citamos inclusive esta referência de Apocalipse 6:9, dizendo que hoje os santos, ao morrerem, eles não descem mais, agora eles sobem para a imediata presença de Deus. Lá usamos esta referência. E é um período referente à grande tribulação, onde os que morreram pela causa do Senhor foram salvos e se apresentaram na imediata presença de Deus. Aqui, até já respondendo essa questão, haverá salvação na grande tribulação? Sim. Contudo, um pouquinho mais para frente, no final desse capítulo, nós fundamentaremos melhor esta questão. No sexto selo, neste selo Deus castigará por meio de grandes catástrofes, como terremotos, o sol se tornará negro como um saco de silício, a lua tornar-se-á como sangue, enfim, um cenário difícil, né, até da gente imaginar. Eu coloquei na tela aqui uma imagem que, claro, estamos trabalhando aqui com imagem de internet, que procura de alguma forma ilustrar essa questão, mas um cenário de muita destruição, não é? Algo terrível, terrível, terrível. No quarto selo, nós temos aqui a abertura, né? Ou seja, a abertura desse selo dá início à abertura das 7 trombetas, que são parciais, no Apocalipse 8, 9, 11, 15 e 19, ao passo que os juízos das taças do capítulo 16 são mais severos. Os juízos da 7ª trombeta anunciará as 7 taças de juízo vindouros contra o pecado. Aqui haverá silêncio de quase meia hora, possivelmente em referência ao que sucederá. Veja, o céu silenciará por quase meia hora, certamente em respeito a algo terrível que vai acontecer na execução destas trombetas. Bem, na sequência temos então as trombetas, a segunda sessão. Na primeira trombeta, nós notamos que esse juízo agredirá a natureza, e uma terça parte da natureza será destruída com fogo e saraiva misturada com sangue. Na segunda trombeta, algo catastrófico, como um meteoro incandescente, destruindo uma terça parte da vida marítima. A terceira trombeta, por sua vez, ao ser tocada, cairá do céu uma estrela chamada Absinto, matando muitos homens, pois as águas e fontes ficarão contaminadas e a terça parte das águas ficará amarga. A quarta trombeta será ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não brilhem. Olha, coisa terrível, hein? Na quinta trombeta, bem, aí os demônios tomam conta da terra, né, manifestos através de gafanhotos,
e pior, gafanhotos que não comem vegetação, que mordem pessoas, né? Colocamos aqui a imagem de alguém que represente o pequeno, né? E também a imagem dos poderosos na terra, porque esses gafanhotos perturbará tanto os pequenos quanto os grandes, né? Todos aqueles que ficaram neste período tribulacional. Nesse período, então, uma estrela cairá na terra, tendo as chaves do poço do abismo. Neste período serão soltos do abismo legiões de demônios representados por gafanhotos, que durante 5 meses atormentarão os habitantes da terra, a ponto dos homens desejarem a morte, todavia a morte fugirá deles. Veja que terrível. Quando nós analisamos lá no primeiro capítulo, mostramos o seio de Abraão, o Seol, e falamos ali de um grande abismo entre esses dois ambientes, e no poço daquele abismo estão presos esses demônios, aguardando o dia do juízo. Dia do juízo, juízo da grande tribulação, onde em legiões, com esta representação terrível, né, atormentará a humanidade, e para piorar mais ainda o sofrimento, a morte parece tirar férias por um período, e durante 5 meses ninguém morrerá. Sofrerá amargamente, terrivelmente, este juízo. Terrível, hein? E na sexta trombeta haverá a soltura dos 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses 4 espíritos maus liderarão um exército de 200 milhões de cavaleiros, os quais têm cabeça de leão, e de suas bocas saem 3 elementos: fogo, fumo e enxofre, a fim de matar a terça parte dos homens. Coisa terrível, terrível, terrível. Eu acho que terrível é a palavra insistente aqui. Mas a referência aqui, nós estamos analisando esses textos e procurando traduzir exatamente o que o texto bíblico está dizendo. E parece que em algum lugar, alguma região espiritual ali junto ao Eufrates, existem estes 4 anjos, esses 4 demônios que estão aprisionados, esperando para liderar esses 200 milhões de cavaleiros diabólicos que perturbarão os homens, né? Matando aí a terça parte da humanidade. Pois bem, na 7ª trombeta, esta ecoará no início da 2ª fase da grande tribulação, ou seja, na metade da grande tribulação, correspondendo em parte Mateus 24, 15 a 31, do Sermão da Montanha. E após ecoar esta 7ª trombeta, ela dá início então à última fase mais terrível, que é a fase das taças do juízo. Veja, hoje a gente fica pensando, não é? Deus destruiu Sodoma por bem menos do que o que se pratica hoje. Deus destruiu o povo do período diluviano, talvez por coisas até mais suaves do que a de hoje. E nos perguntamos, cadê a punição de Deus para essa geração pervertida de novo? Bem, o cálice está enchendo, e quando encher, neste período será derramado, grande será o ai sobre a terra. Pois na primeira taça, os portadores do sinal da besta, aqueles que adoram ao anticristo, serão afetados por terríveis úlceras malignas, que lhe causará dores indescritíveis. Na segunda taça, a segunda taça será derramada sobre o mar, que se tornará em sangue, matando todos os seres viventes. Até há pouco falávamos sempre de a terça parte. Aqui já se fala de todos os seres viventes, eliminando a vida marinha. Na terceira taça será derramada sobre rios e fontes de águas que se tornarão em sangue. E a quarta
será derramada sobre o sol, e uma grande onda de calor se espalhará sobre toda a terra, de sorte que os homens blasfemarão contra Deus. Veja, o justo, quando é apertado, ele corre para Deus e busca socorro, não é? O ímpio não. O ímpio, Deus aperta, em vez dele se arrepender, ele vai blasfemar mais ainda de Deus. Então aqui Deus não estará punindo inocentes, Deus está punindo o mundo ímpio e rebelde a seus desígnios. Na quinta taça, já Apocalipse 16, 10, 11, será derramada sobre o trono da besta, que se tornará tenebroso, causando-lhe dores indescritíveis, a ponto dos homens morderem suas línguas de tanta dor. Bem, já a sexta taça será derramada sobre o rio Eufrates, que se secará, abrindo o caminho para os reis do Oriente, para a grande batalha do Armagedon. Esta grande batalha, nós falaremos dela no próximo capítulo, então avancemos. A sétima taça será derramada sobre o ar, e um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra, há de abalar o mundo. A cidade santa, Jerusalém, fender-se-á em 3 partes, e as demais cidades grandes do mundo cairão. Talvez a cidade que você está morando, uma grande cidade, vai cair, vai virar um monturo, vai virar um destroço, vai virar uma cena horrível após uma grande catástrofe, não é? Um grande terremoto que vai quebrar a própria escala. Não dá para medir esse terremoto e será de âmbito global, né? Coisa terrível, hein, gente? Coisa terrível. Mas tudo bem, é Apocalipse, é literal, vai se cumprir. Isso aqui não é simbólico, isso aqui não é espiritual, isso aqui é literal. Talvez o simbólico esteja apenas nos símbolos representativos, mas o significado, o acontecimento, isso é literal. Esse mundo vai ser sacudido pelo juízo de Deus. Bem, no meio de toda essa turbulência vem aí a pergunta, não é? Haverá salvação durante a grande tribulação? Já dei uma palhinha para vocês e uma dica, né, em alguns tópicos atrás. Mas a esta tão frequente pergunta, a resposta é sim, haverá salvação na grande tribulação. Em Apocalipse 7:14, esta verdade está claramente salientada. Lemos: e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma referência ao povo que será salvo na grande tribulação. Outras passagens referentes ao assunto podem ser encontradas em Apocalipse 6, 9, 11, 12, 17, 7, 9, 11, 15, 2, 20 e verso 4. Pois bem, haverá. Agora, como será a salvação nesse período? Hoje a graça é uma graça, né? Nos envolve e é uma maravilha ser crente, mesmo considerando aqui no Brasil, né? Há outros países que ser crente é assinar uma sentença de morte, não é? É se tornar mártir. Mas nesse período da tribulação, sim, as pessoas também serão martirizadas. E quando eu era menino, eu ouvia alguns pregadores dizendo que no período da tribulação não haveria salvação, o Espírito Santo ia sair da terra. Aliás, a própria Bíblia, o texto bíblico sairia também, as páginas ficariam apagadas, ficariam em branco, né? E na verdade não é isso que a Bíblia diz. Haverá sim salvação. Agora, eu devo considerar que o contexto será bem tenebroso, hein? Alguém que poderia já estar participando da grande festa das bodas do Cordeiro, tendo participado do arrebatamento, ficar para um tempo tenebroso desse? Que desperdício, não?
o Espírito Santo ainda continuará convencendo os homens. Eu devo considerar que muitos crentes ficarão na grande tribulação. Porque há muita gente que não dá crédito a esse tipo de ensino que estamos estudando aqui. O cara diz assim, Paulo morreu e não foi arrebatado. Pedro morreu e não foi arrebatado. Os pais da igreja e até nossos pregadores da geração passada pregaram que Jesus vinha, morreram e Jesus não veio. Um fato é que eles foram, né? Esse é um fato. E nós também iremos a qualquer hora desta. Então temos que estar preparado sempre. Preparado não só para o arrebatamento, mas para nos encontrarmos com Cristo a qualquer momento. Agora, muitos crentes que não deram importância a esta profecia ficarão. E quando perceberem que Jesus arrebatou a igreja e que eles ficaram, então despertarão, porque crerão mesmo tardiamente, mas notando as demais profecias, eles vão despertar. E nesse despertar, eles vão procurar, inclusive, converter outras pessoas também. Tá? Então, o número de salvos será algo absurdo, será muito grande. Na visão do profeta, vidente João, ele vê uma multidão incontável que sobe da grande tribulação. Então, além desses crentes, desses pastores, pregadores que ficarão, a terra também será presenteada com alguns pregadores. Temos aí as duas testemunhas vistas em Apocalipse 11:7, pode ser comparado com Zacarias 4:11-14. Essas testemunhas serão criaturas extraordinárias, serão humanas que hoje estão no céu. Elas descem do céu, mas elas morrerão, elas são humanas, tá? Então, algum humano que hoje está no céu e descerá nesse período da tribulação e pregará aí provavelmente na segunda fase e pela segunda fase da tribulação, eles serão imortais até que se complete os dias do seu ministério, ainda que lancem uma bomba atômica sobre eles, não os destruirá. Pelo contrário, se sentindo ameaçado, eles têm poder, inclusive, na descrição bíblica, de lançar de suas bocas, lançar fogo sobre os agressores. Terão poder sobre a natureza, inclusive para fazer chover ou cessar a chuva. Pregarão um evangelho do reino, anunciarão ou protestarão contra o anticristo e anunciarão um evangelho do reino. Agora, quem são essas testemunhas? Não dá para termos certeza. Existe uma conjectura que apresenta de 3, 2, né? Ou seja, utiliza-se de 3 personagens bíblicos e destes 3, 2 possíveis ou 2 possíveis testemunhas. Nós temos aí 3 nomes de conjectura, que é Enoque. Enoque não morreu, né? Ele foi trasladado e até representa a igreja que será arrebatada. Nós temos Elias, que não morreu, mas também foi levado vivo ao céu. E temos Moisés. Moisés é um caso meio que à parte, porque o texto é claro em dizer: o meu servo Moisés é morto. Mas ninguém achou o corpo do Moisés. O próprio Satanás fuçou aquela região toda e não encontrou. E foi tirar satisfação com o arcanjo, né? Segundo palavras de Judas, onde está o corpo do Moisés? E não teve resposta. Foi repreendido por causa desta insistência. Mas nós sabemos, quando Jesus se manifesta ali na transfiguração, tem 2 personagens com ele. Um é Elias e o outro é o Moisés. Está lá vivo diante do Senhor. Pois bem, então, se Elias e Moisés, se Elias e Enoque, ou se Enoque e Moisés, não sei, parece que os 2 estão entre esses 3. Dá para a gente pensar em 2 desses nomes. Agora, estas criaturas, depois de pregarem, de cumprirem o seu ministério, elas morrerão. Serão assassinadas, né? Martirizadas. E o anticristo vai celebrar
os poderosos da terra vão celebrar, os moradores da terra vão celebrar, vão mandar presentes uns aos outros, porque, afinal de contas, morreu aí os perturbadores, né, da paz. E nem sepultarão, eles ficarão jogados na praça por 3 dias e meio. Mas no final deste período de 3 dias e meio, eles ressuscitarão. Olha que coisa maravilhosa. E aí imagine as câmeras, as lentes do mundo todo ali focado naquele fato, e na presença de todas as lentes eles ressuscitam e ouvem uma voz que diz: subi para cá. Então eles são levados ao céu na presença de todos e lentamente sobem para a presença de Deus. Além dessas 2 testemunhas, temos aí um outro número de 144 mil testemunhas, vistas em Apocalipse 7:4 e versículos seguintes. Essas 144 mil que o pessoal do Jeovismo, as testemunhas de Jeová, dizem que é eles ou está entre eles, é um engano. Como a doutrina, toda a exegese das testemunhas de Jeová é bastante comprometida, aqui é um exemplo clássico, né? Porque esses 144 mil pregadores não são de nenhuma religião, na verdade são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Pessoas que Deus manterá puros ali, serão selados pelo Espírito, para então testemunharem por este período tribulacional, pregarem acerca do reino do Messias que está chegando. Coisa maravilhosa. Então, resumindo e respondendo esta questão, sim, terá salvação, muitos crentes que ficaram serão despertados, haverá a pregação das duas, o testemunho das 2 testemunhas, 2 profetas, e estes 144 mil. Agora, claro, devemos lembrar que será um período de trevas, um período de turbulências, um período de juízo, período de densas trevas. Então, alguém servir a Cristo, alguém ser cristão nesse período, é assinar a própria morte, é se tornar um martírio. E estas pessoas, por se reconciliarem ou aceitarem a Cristo, Cristo não as abandonará. De forma nenhuma ele lança fora aquele que se aproxima a ele com a motivação correta.